É? Primeiras Coríntios. Capítulo 11. Eu gostaria que a gente pudesse passar assim, uns 2 capítulos, mas não dá tempo, né? A gente tem tempo, né? A gente tenta fazer, mas não dá não, porque... chama muita atenção e alguns versículos chamam atenção, a gente tem que dissertar. Né? E a gente tem tanto assunto para tratar e a gente acaba não dando tempo, né, para tratar. Mas não tem pressa, não. Amém. Nosso querido orador da turma, maior escriba, ele tem que aparecer. Segunda ordem. Aldo, você não está pegando ali no vídeo, não, né? Aldo correu. Vou pegar. Amém. Bebezinha. Tem um cartaz na testa dele, procura. Vamos lá? 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos homens. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, pois os cabelos compridos foram dados em lugar do véu. Mas, se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tão poucas igrejas de Deus. Bom, vai parar aí. A gente lê o seguinte. Que aqui é um bloco de ideias sobre a questão da mulher e o véu, né? E o cabelo comprido, o cabelo raspado. Tal. Primeiro versículo, seria importante se decorar. Eu vou delatar tudo agora. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, isso seria uma tônica muito importante para esse capítulo, porque ele fala sobre a imitação que nós devemos ter em Cristo, né? Imitar Jesus. Mas vamos à questão desse texto. Eu falei aqui uma vez, e eu quero retificar, eu quero consertar, que existe uma tradição entre alguns pregadores, alguns escritores, que dão a alusão de que esse texto, nessa época, por Corinto ser uma cidade portuária, vemos marinheiros, e que lá
as prostitutas que tinham o cabelo raspado e tal, e era a identificação de que ela era prostituta. Isso aí é uma falácia, não tem nenhuma base histórica. Isso é alguma ideia que criaram, né, ou uma suposição, mas não tem nenhuma base histórica, né? Não há isso. As prostitutas lá no tempo que adorava a Diana, a Afrodite, e elas faziam orgias e tal, dentro dessa sociedade, elas tinham cabelo solto e, às vezes, desarrumado, segundo os historiadores. Então, não tinha nada a ver com essa ideia que eu passei. Eu quero só dizer que não tem respaldo. Mas vamos supor que a gente não saiba nada de história e a gente não tenha nenhum acesso a nenhuma documentação do tempo de Coríntio, e a gente está lendo aqui a Bíblia. O que é que a gente pode ver aqui nesse texto? É que existe uma questão moral. E, mais uma vez, eu vou salientar. O que é moral? Né? Moral tem a ver com moralidade, tem a ver com maioria. A palavra moral vem de maioria. O que é que acontece? Em uma sociedade, nós temos sempre a questão moral. Algumas coisas que no passado eram desonrosas, não pegava bem, não era bonito, era inadequado. Com o passar do tempo, a moralidade, a maioria decidiu diferente, mudaram de opinião e aquilo passou a ser, a gente já falou aqui sobre tatuagem. Tatuagem, em alguns tempos, a tatuagem era muito mal vista para uma mulher, para um homem, e no tempo passou a ser estiloso. Hoje as pessoas da alta sociedade usam tatuagem, isso é comum, e é bonito e tal. Então, as coisas que antes eram, né, já falei aqui sobre os pinces que eram no umbigo, geralmente eram usados por pessoas que frequentavam os clubes e tal, moralmente não era muito bonito isso. Depois passou a ser um adereço de uma vaidade feminina que é bonitinho, né? Então, aquilo que é moral vai se passando com o tempo e o evangelho não se apega a nada moral. Há lugares em que condenou-se uma coisa em uma igreja que, com o passar das décadas, aquilo passou a ser normal, praticado e tal. Então, a igreja de Cristo não pode viver dentro de moralidades, né? E muitas vezes até nem na ética ele deve se apegar, ele se apega apenas à palavra, à doutrina de Cristo. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma questão de desonra ou não. Paulo está tratando dessa questão dentro da mentalidade dele, de uma questão moral. Olha que ele usa a palavra decente. Vamos ver o texto que ele fala isso? 13. Julgai entre vós mesmos. Ele está lançando para a própria consciência dos coríntios, dos irmãos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Aonde a gente vai poder aplicar isso na igreja de hoje? Quer dizer que a gente orar agora aqui, tá a Ellen aqui, tá a Sheila, todo mundo, ela tá com o cabelo amarrado, ela também tá... Você já está rapado aí, já está condenada já. Na mentalidade de Paulo, dentro de um contexto moral, a mulher ficar com a cabeça descoberta era desonroso. Outra coisa, era imoral, não era muito decente que o homem também tivesse o cabelo comprido. Né? O homem que tem o cabelão comprido, era desonroso dentro de uma sociedade. Naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, e o cerne do que eu estou falando está aqui no final dessa passagem, não do capítulo. Mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Nós não temos essa prática. Então,
A mente de Paulo estava atrasada? Não. A mente de Paulo não estava dilatada o suficiente para entender que isso não tinha sentido? Não, não é isso. É que ele estava vivendo de uma sociedade em que as coisas tinham uma moralidade, tinha uma coisa que tem decência, e naquela época, naquele momento, a mulher que tivesse o cabelo de uma forma, sem o véu e tal, ele está trazendo o costume. Ou seja, nós não podemos nos pegar esse texto e criar uma doutrina. Já pensou se a igreja fosse olhar isso aqui agora? Tem uma igreja que é a única, Que se usa até hoje. que se usa até hoje, que não se pode orar sem a cabeça coberta pelo um lenço, pelo véu. Paulo começa a tratar de forma a levar eles a uma consciência, baseado no entendimento de que era desonroso que a mulher se portasse dessa forma. Tem hora que ele é irônico, ele diz assim, porque se você também quer ficar sem o véu, também lá raspe logo o seu cabelo. Mas se para você é vergonhoso, olha, tá vendo que não é pela Bíblia? Se é para você, ele está sempre lançando, se para você é vergonhoso ficar sem a cabeça coberta, então põe o véu. O que é que ele está tratando? De uma questão. Veja bem, Paulo não está fazendo uma carta geral para todas as nações do mundo. Ele está falando para Corinto. Deu para entender isso? Que isso não pode ser doutrinado. O que é que pode ser doutrinado é que Cristo é que é o centro e que não existe isso. Como é que ele começa a fazer uma analogia sobre quem é a cabeça de quem, né? E ele fala sobre o poderio da própria mulher quando ela tem o cabelo coberto, ela também tem a autoridade de orar e de profetizar. Tem isso depois na igreja? Tem essa alusão em Atos dos Apóstolos? Tem essa alusão em outra carta sobre véu? Não tem nenhuma carta que ele vai falar de novo sobre véu. Como explicitamente falando, dizendo, você tem que fazer isso, tal, dessa forma. Então, não é doutrina, porque se alguém tiver a confusão de dizer, não, mas eu acho que deve fazer assim, Paulo também não está dizendo que Deus mandou. Tanto é que ele fala, se você está assim, então ore a Deus, né, cara? Ore a Deus e veja pela sua consciência se isso é. Então, porque alguém pode chegar com um texto desse assim, não, mas eu vi, talvez aqueles irmãos que botam o véu estão certos. Baseado em uma passagem? Já pensou Deus julgar uma mulher porque ela não tem cabelo? Ou Deus deixa de usar alguém porque, ou deixa de falar com alguém, ou alguém não pode orar porque tem um cabelo comprido? Sansão tinha um cabelo comprido, né? E não podia nem tocar no cabelo, né? Pintam Jesus aí com um cabelinho bonito, escovado, uma progressiva, mas eu não acredito que Jesus tinha progressiva, não. Jesus deve ter o cabelo cortadinho, igual da época. Ou tanto faz Jesus tinha o cabelo raspado, tinha a cabeça raspada. O importante aqui é Jesus. A questão aqui que Paulo está falando é uma questão moral, é uma questão de costume, de 2000 anos atrás, que depois de passar 100 anos e fosse aplicar-se aqui, eu digo assim, nosso queridinho Paulo, isso aqui é 100 anos atrás, mas isso aqui não tem mais sentido para a gente. A sociedade muda. Eu me lembro, se você pega algumas imagens, ainda na net tem quando a fotografia era permitida, né? já era criada. Você pode olhar, até aqui no Brasil, os homens que frequentavam os prostíbulos andavam de paletó e gravata e com um chapeuzinho, com aquela tira azul, preta, e eles andavam alinhadamente crente, como se fosse olhar hoje, né? Mas eles frequentavam os prostíbulos daquela forma, eles eram pessoas perversas daquela forma, por causa da questão de costume cultural daquela época. O tempo foi passando, vai fazendo calça jeans, tal, bermuda e tal, e isso foi se diluindo com a sociedade, porque a sociedade é moral. Daqui a algum tempo, as coisas que hoje aqui é considerada como um tanto indecente, vai ser, imagine, há 100 anos atrás,
80 anos atrás, ver uma mulher como ela vai para a academia hoje. Desenhando a parte íntima, desenhando a coxa dela. Nós passamos por essas mulheres, normal, tá indo para academia. Mas naquele tempo, ela era tido como se estivesse nua. Então, os contextos culturais na Bíblia também está cheio, entendeu? Está cheio na Bíblia de costumes culturais. E se você não se ater a isso, você se perde. Quem é que não é moral? Quem é que não é que está além da cultura? Jesus. A lei dizia que era para, quando a mulher se pega de adultério, ser apedrejado. E o cara também. Mas pegaram aquela mulher e levaram a Jesus uma questão de lei e uma questão também moral para estipar o adúltero e a adúltera. Mas Jesus entra na consciência. Onde é que ele entra? Quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar. Acredito que se Jesus falasse isso hoje, a adúltera seria apedrejada. Porque o pessoal matava. Mas naquele tempo, aquele pessoal ainda tinha um pouco de consciência, e do primeiro, do mais velho até os mais novos, saíram, largaram as pedras e foram embora. Porque Jesus não tenta levar a questão moral, nem ético, nem nada, ele só fala sobre vida. E ele fala sobre consciência. Paulo está dizendo aqui, já que vocês estão falando sobre isso, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça, Deus é a cabeça de todos e tal. Mas ele não está querendo ser aqui, alguém pode usar isso para ser machista, porque essa questão de ser o cabeça da mulher tem se tornado, durante muito tempo, uma fala machista de fazer com que a mulher se torne subserviente a tamanho a ponto de ser um ser humano mudo. Mas isso é uma coisa que se entende como consciência de criação. O papel da mulher, ela sabe qual é. O papel do homem sabe qual é. Paulo, quando traz isso, é porque poderia ter excessos. Porque o mesmo texto de Efésios que fala sobre a mulher ser submissa ao homem, diz que o homem deve dar o quê? A vida. Se for olhar, o peso do homem é maior. Dê a vida. Ele vai ser. Então, continuando, essa questão de que o que Paulo trata está se tratando de uma questão cultural, não está falando de essência de comportamento, porque senão, a partir de agora, por favor, Marinho, corte ali uns lençóis aí que a gente vai cobrir a cabeça das meninas aqui. Então, não é isso. Essa interpretação de um texto é equivocada e Paulo está preocupado com a questão do comportamento que deveria ter uma mulher naquela época. Amém? Mas eu acredito, botar no que falou sobre essa questão histórica que não tem, talvez, uma fonte segura, né? Não existe. Existem algumas fontes. Mas não dessa daí que não dessa que ele falou. Essa fonte aí não. Mas existem as fontes. Existem algumas linhas, né? Mas nesse caso, eu acredito que Perdão? não sei o nível de discussão, né? Que estava vendo, mas eu acredito que quando ele passa a situação, de alguma forma, essa questão está trazendo algum tipo de conflito, né? E aí, para tentar de alguma forma voltar a atenção para o que interessa, ele chegou meio que orientando. Porque, tá no versículo que eu falei, quando ele diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, ele continuar protelando sobre isso, eu e a igreja de Cristo, olha só, nós e as igrejas de Cristo não temos tal costume de agir de forma diferente dessa. Espero ser redundante, ó. Se eu explicar por último, no caso, essas cartas elas vão enviadas, no caso, provavelmente respondendo livros. Por exemplo, a gente estudou outra vez, a questão da carne. Era porque eles tinham esse problema em relação
achar Isso. Mas em qual contexto você acha essa questão de mulher a gente na cabeça raspada? Isso eu quero entender qual é o contexto disso, qual era, no caso, aquela dúvida que o pessoal tinha lá. Não, Eu entendi. é por isso que eu disse, olha, vamos esquecer os contextos históricos e vamos ler racionalmente sobre esse texto. Deixa eu vou colocar. Vamos entender puramente, porque assim, aqui nós estamos dando, a gente pode dar um contexto cultural, mas vocês precisam ler a Bíblia e às vezes você não tem esse contexto cultural. Então, se a gente ler o texto puramente, vai ver que está havendo um conflito de comportamento. Qual é o comportamento? As mulheres que orassem e profetizassem, né? Ou o homem também que fizesse isso, ou o homem que tivesse cabelo comprido, e as mulheres que não usassem o véu, não seria decente naquela época. Não seria decente dentro de uma cultura. E se alguém quisesse ser contendor, eu falo, nós não temos todos os costumes de ser diferente disso. A questão é, dá para ver que há um problema de comportamento moral, de decente ou não decente, que só tem um texto aí, que é uma incógnita dos comentaristas, nenhum chegaram à conclusão, e o que chegaram à especulação, que ele fala assim, por causa dos anjos. Aí não tem, desde quando eu sou da fé, eu estudo isso aí, não tem um comentarista que possa afirmar o que Paulo quis dizer por causa dos anjos. Outros acreditam porque acreditavam que dentro da reunião cristã, a presença dos anjos não eram significativas. Não essa do reteté, não. Mas é do anjo mesmo. Eles acreditavam que o anjo estaria naquela reunião e que a pessoa tinha que ter reverência. Isso é um comentarista que fala, ou um ou dois. Mas a questão que nós estamos tratando aqui é de que, se eu não tenho nenhum contexto cultural, eu já dou para ver que há um conflito ali. E Paulo deixa bem claro, decente, indecente, o que é honroso, o que não é honroso, e ele é irônico, às vezes, em um texto, quando ele fala isso. Agora, qual é o contexto histórico que eu pude ter acesso? O contexto histórico que eu pude ter acesso é de que havia, nessa época, essa questão de ser desonroso para a mulher não ter a cabeça coberta lá dentro de um culto. Isso, para eles, era uma desonra. E para Paulo estava trazendo isso à tona, a essa questão. Veja bem, pessoal. A intenção, na verdade, aí é proteger a mulher. Quer ver? Existia, de fato, desonra. E, em determinados casos, a mulher era considerada prostituta. Em alguns casos, as mulheres eram virgens, as mulheres virgens. Então, elas não se colocavam véu. As mulheres casadas, normalmente, elas colocavam véu. Aí no público, ou nas reuniões, nos cultos, elas colocavam véu. E aí é a questão da cultura, né? A cultura que predominava, por exemplo. A cultura predominante, antes de Roma, eram os gregos. Na Grécia, como o João falou, na Grécia, existia um deus chamado Dionísio, que para os romanos era o Baco. Baca. Então, o que acontece? Dionísio, as mulheres, normalmente as que não eram casadas, elas saltavam o cabelo e no culto elas faziam questão de, sabe, balançar o cabelo em adoração ao deus Dionísio, né? E aos romanos também. Já os romanos não permitiam, as mulheres casadas não era permitido andar sem o véu. Por quê? Porque por conta da questão da cultura também era imoral. As solteiras andavam sem o véu, porque identificar que ela era solteira. O judeu da mesma forma, o judeu você pode ver até hoje, as mulheres judias elas andavam com o véu. Possivelmente não tem uma questão imoral, mas existia uma tradição, você vê lá desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Isaac vê Rebeca, né? Rebeca, ela se cobre com o véu. E em alguns casos elas se cobriam totalmente o rosto, só deixava os olhos, né? Por questão cultural, de tradição cultural. Mas no caso aqui de Coríntios, as mulheres de fato elas usavam o véu por conta do deus Dionísio. Então, se elas saíssem na rua com o cabelo solto, se identificavam com mulheres, entendeu? Envolvidas com culto, a orgia, etc. Normalmente, quando saía nas ruas e não colocava o véu, elas prendiam o cabelo para cima. Ela prendia, amarrava o cabelo para cima. Inclusive, tem alguns fatos teológicos, inclusive, que acharam algumas imagens, né, esculturas, entendeu? As mulheres dessa forma. Então, na verdade, a intenção de Paulo era proteger as irmãs, porque se ela realmente se reunisse na congregação com os cabelos soltos e sem o véu,
tinha essa associação com Deus Dionísio. Tem uma imagem que é mais recente para a gente, e é totalmente louca. No Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, a mulher usa aquela burca, né? A burca, que é uma roupa fashion, preta. Parece que está vestindo bujão. Já viu quando bota aquela roupa no bujão? E com só os olhos lá de fora. Ela pode estar de fio dental ali, toda linda, com o marido dela lá. Mas ali na rua é proibido ela andar de outra forma. Imagine você vivendo dentro de uma sociedade assim. Como é que você vai dizer para aquela mulher: tire essa roupa e bote uma calça jeans? Você está levando ela a morrer, né? Então, Paulo não está querendo ferir ele não está querendo, por causa do evangelho, ferir uma questão. Ele está querendo falar sobre o que é decente, como o Caetano falou, protegendo a mulher de um olhar desvirtuoso. Exatamente. A outra questão é que a gente não deve se apegar jamais à cultura para praticar a doutrina. Então, E tinha três culturas predominantes, né? Tinha os judeus, os gregos e os e romanos. romanos. E cada um tinha um tipo de cultura. Como Na verdade, é uma miscelânea. Né? Roma Uma dominava, miscelânea. então, obrigatoriamente seguia a cultura romana, né? João, você estava falando sobre questão de não tinha assim muito uma certa clareza a respeito das mulheres que raspavam a cabeça, né, se eram prostitutas ou não. Eu estava vendo outro dia um rabino falando sobre isso. Era cultural naquela época, as mulheres, quando eram apanhadas em algum tipo de desacato, porque lá naquela época, você sabe que a mulher tinha que ser verdadeiramente submissa ao homem. E em alguns tipos de punição, quando ia a julgamento, e como hoje, no dia de hoje, eles falam que como é que eles chamam? Repudiar. No caso, é como se fosse um tipo de separação, mas quando a mulher é repudiada, ninguém pode casar com ela. Então, era uma forma das pessoas identificar que aquela mulher foi repudiada, ela raspar a cabeça. Aí ela devia de quê? Da prostituição. Aí por isso que, segundo a informação que ele passou, né, ele falou sobre isso. Que muita gente fala que na Bíblia, quando alguns pregadores falam a respeito disso, é por causa desse costume. Porque a mulher, quando ela é apanhada em algum tipo de desavença, desacato ao marido, Bom, então, quando eu falei, e reitero a questão da questão histórica, porque história é história, né? História você vai ver e tal. Você pode pegar esse tempo que o Caetano falou do tempo dos judeus, dos romanos. Eu tenho essa matéria, depois eu vou colocar no grupo os irmãos ver. É interessante você saber, mas eu, como professor, uma pessoa que estou aqui, eu não posso afirmar determinadas coisas. Eu posso dizer, olha, tem uma corrente de pensamento assim, no caso, Caetano trouxe uma corrente fixa, né? E Adão também. Eu tive essa no passado, mas eu reitero que, para mim, eu não tive segurança de manter. Porém, aqui não é questão da gente ficar falando sobre história aqui, mas falar sobre esse texto que fala sobre a temporalidade da mensagem. Ela serve como decência, ela serve como proteção para a mulher, e ela serve para a gente entender de que não podemos pegar um ato histórico e transformar isso doutrinariamente. Senão, Marinho, pega aquele lençol que você tem ali, vamos cortar, tem algumas cabeças descobertas aqui. Esse cabelo, para mim, está um pouquinho grande para cima. Você alisar ele aí, já está na hora de você ficar desonroso. Eu já não tenho condições de ser desonroso de jeito Fala que é o costume pagão, de alguns
buscando maneira de transformar a cabeça. Pronto. Na verdade, geralmente as questões gregas, mais os gregos que fazem isso. O que é que eu quero transcender aqui no pensamento sobre esse texto? O que é que pode transcender? É de que não é a cultura que vai moldar seu viver. Você pode ter moralmente a decência de agir de forma como a sociedade. Vamos supor, daqui a mais de 80 anos, eu não vou estar aqui. Mas hoje a tatuagem é uma coisa bem normal. Os homens botam aquele tribal, né? Você tem tatuagem? Não, né? Maori. É? Maori. Maori? Eu não sei. Tribal, tem Mas Maori. tem pessoas que, até na televisão, são cozinheiros e tal, ele bota tatuagem bem até que assim. Né? Mas tem gente que bota a cara toda. Né? Um delegado. Delegado. Reportagem ontem, delegado, um braço todo aqui assim. Aí vamos lá, que daqui a uns 80 anos, a cara pintada toda de tatuagem seja uma coisa normal, os pastores também, por questão moral, não, faz e tal. Eu acho que para mim não cabe, pessoalmente, uma tatuagem que estou cobrindo meu rosto, nem gosto de tatuagem, acho bonito, mas eu não gosto de mim. Mas que daqui a algum tempo ela seja tida como uma coisa normal, como se botasse um boné, não bota o bodome, não vai botar o bonézinho bonitinho, pronto, seja isso. Então, nós não podemos nos apegar a épocas e a tempos, a nada, mas sim o que é ético, ou que seria o que Jesus ensinou, o que transcende a consciência, a nossa consciência. Porque, olha só, como é que um cristão vai viver tendo sempre dito de alguém para ele o que ele tem que fazer? Você é tão péssimo assim que alguém precisa dizer para você não pecar, para você não pecar? Eu preciso de estar dizendo para alguém que ele não deve fazer determinadas coisas, porque senão ele faz. Jesus nos libertou. Jesus nos faz ter uma consciência do Evangelho, que nós sabemos o que é aquilo que deve ser feito, pelo menos nessa altura do campeonato, sabe o que é que deve ser feito, o que não deve. Por isso, Paulo está aqui, chega aí, um exemplo bem claro, ele está apelando aos irmãos. Ore a Deus. Ore a Deus para ver se a gente é de Deus, não é? Ore a Deus, então, já que você toma, ore a Deus e veja na sua consciência se isso é decente ou não é decente. As pessoas, os cristãos, não falam que Deus fala, mas ele fala. Isso. Deus fala, Deus revela, então ore a Deus. Isso. Peça para Deus mostrar, Deus falar com você. Aí o que é que acontece? Tem uma consciência. A sua consciência, baseada em Cristo, nos leva a comportamento. Paulo está levando eles a ter um comportamento decente, as mulheres decentes, os homens decentes, baseado em uma consciência de ética. Nesse caso aqui, também moral, porque a sociedade cobrava um comportamento de uma mulher, né? E o comportamento de um homem. E as irmãs, Sansão não congregaria aí. as irmãs iam ficar julgadas, iam ser julgadas. Ia ser julgado. E Sansão não congregaria. Mas aí que tá, João. Era nazireu. Nazireu, assim, é o que eu falei, é a cultura judaica. Judaica. Que... Os judeus é tanto preservar. Paulo estava com o cabelo crescido aí, não sei se grande. Mas nesse período ele estava com o cabelo grande. Só que depois ele rapa. Ele faz um voto e rapa. Então, para o judeu, não tinha problema nenhum ter cabelo crescido. A questão é cultural. E mesmo assim, até aí na Grécia, existiam alguns deuses que tinham cabelo crescido. Mas eram deuses e normalmente tinham relação com... Pensa aí. Vamos lembrar que tem um texto daquelas coisas que Paulo viu várias situações que acontecendo em Coríntios. Para poder relatar. E precisava dele tratar. Né? Possivelmente deveria estar fazendo alguma coisa com as mulheres, né? Em relação ao cabelo, comprido, curto ou rapado, que ele precisou falar. Só que a capa não fala. Provavelmente, como foram 3 cartas e ele não subiu, em alguma dessas terceiras cartas que está sumida, não encaixou, pode ter o contexto dessa história. Desse caso. Mas aí tem materiais que, na verdade, sustentam essa afirmação. Mas que, vamos dizer que nós não tivéssemos, como o João falou aí, nós não sabemos nada da história, certo? Então vamos fazer uma aplicação no nosso contexto hoje. É desonroso a mulher ter cabelo crescido ou curto? Alguém consegue, na nossa sociedade, perceber que uma mulher com cabelo curto ou crescido, ela é uma mulher indecente? Não, ela é uma prostituta? Exatamente. Ela é uma mulher da vida? Não, na nossa cultura não existe isso.
tanto a mulher ter cabelo curto ou grande, não Ou importa. raspar a cabeça. raspado. Não importa, a nossa cultura é diversificada. Isso aí não altera em nada. Entendeu? Então, esse texto não se aplica ao nosso contexto hoje. É por isso que eu falei, Entendeu? cultural. Porque a mulher, no nosso contexto, tanto ter cabelo crescido como cabelo curto, é uma mulher decente. A mulher indecente não é identificada dessa forma, não é pelo cabelo. E, normalmente, nem pela roupa também. Não vamos viver o versículo 16. Vamos lá, exatamente. Vamos para... Deu para entender isso aí? Qual é a lição maior? Entenda. Marinho plantou muito bem. Paulo parou para escrever sobre um assunto que estava gerando conflito, atrito e desavença, né? Ou até um comportamento errado. O que acontece? Porque pastor tem que fazer isso. Tem que falar, né? O objetivo de uma liderança é trazer luz, trazer uma orientação. Mas, segundo as próprias cartas de Paulo, era prazer de Paulo ficar trazendo essas coisas? Não, ele queria que todo mundo chegasse à estatura de varão perfeito, que é uma expressão genérica, né? Para chegarmos a uma maturidade a ponto de não precisar prescrever para um crente, como aconteceu, dele estar sabendo que tinha um cidadão que estava dormindo com a mulher do pai, estava tendo relações sexuais com a mulher do pai. Então, era necessário que ele falasse? Sim. Mas é esse o tipo de cristão que a gente precisa ficar alimentando? Não. Ele tem que ter a consciência, ele tem que ter os ensinamentos de Cristo, porque tem um problema de uma continuidade infinita. Da igreja está o tempo todo ensinando as mesmas coisas durante 50 anos para o crente e ele ainda tem dificuldade de aprender. É como se ele tivesse com Alzheimer eterno. E assim, a gente tem que entender uma coisa. Viu, irmão? Temos que entender uma coisa. Por exemplo, hoje, nós temos acesso a uma Bíblia. A Bíblia Temos acesso a uma Bíblia onde tem todos os livros que foram considerados inspirados. Isso. Eles não tinham. Eles não, e Paulo tinha que fazer isso. Até hoje, você mesmo não existia isso aqui que nós temos hoje. Nós somos hoje privilegiados. Eles não tinham. Que temos uma amnésia maior, né? Tem hora que você citou aí, eu já assisti há um tempo. Não é forte da minha vida, eu vou ficar perguntando que autoridade os caras têm para dizer esse é válido, esse não vale. Acho que estão usando aí, no caso, uma régua, né? Ele vai olhar a questão canônica, né? Vai ver que consegue, de alguma forma, né, chegar ao histórico, dos escritos antigos, para poder validar e além consigo. Eu já me perguntei sobre isso. Pô, juntou um cara dos camaradas lá e tal, de cabeça pensante, acha que vai, que não vai. Na verdade, foi um concílio de mais de 600 bispos. Muita gente. Os homens, na verdade, foram os homens que deram sucessão aos apóstolos, né? Então, assim, não foram aleatórios, não. Foram... Não, e se tem alguma coisa de errado, eles não erraram. Porque está todo o texto está coerente. O que a gente tem hoje como Novo Testamento, já antes desse concílio, já era consenso que aquilo ali era o Novo Testamento. Já tinha essa compilação. Entendeu? Eles só atestaram a compilação. Não, é um negócio bacana. Eu acho que tem um questionamento sobre isso. É porque alguns, na verdade, utilizam assim, de informação histórica para poder refutar a Bíblia enquanto palavra de Deus. E aí, aquele contém, e aí tem algumas discussões que eu acho interessante. Mas eu estou olhando, eu estava lembrando desse texto aqui de Atos 15. Você vê que quando há uma propagação do evangelho que vai chegando e está possando ser de determinadas culturas, tem que haver uma espécie de adaptação. Mas se você for ver, por exemplo, quando está falando de vai se considerar, quando vai se considerar, né? Aí começou a ter uma discussão. E aí, agora como é que a gente vai resolver isso, né? Eu achei interessante, porque ali teve que haver um consenso, orar a Deus, de direcionamento a Deus, isso. E adaptar, né? Ali foi uma espécie de adaptação. O concílio de Jerusalém. Que, na verdade, ele foi uma questão de entendimento, de interpretação da lei, do propósito da lei. Porque os judeus achavam que a lei era eterna, pelo fato de ser perpétua, né? Você vê que Deus usa muito perpétuo, que permanece eterno. Só que o perpétuo ali é condicional à vinda de Cristo.
é perpétua até que, e o próprio Jesus fala no capítulo 5, até que tudo se cumpra. Então, com Cristo se cumpre. Então, a lei é perpétua até que. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala, a lei te serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era um tutor, e normalmente os romanos, os gregos, os judeus, Professor, era um tipo de professor que cuidava da criança até uma idade, né, maior idade. Na maior idade, o tutor saía. Então, quando Paulo fala, lei te serviu de aio, a lei te serviu de tutor, até que, ou seja, quando Cristo se manifesta, se sai o aio. A lei sai. Então, os judeus e até mesmo os cristãos, por exemplo, Pedro, não tinham entendido ainda essa questão do propósito da lei e a finalização da lei, a conclusão da lei. Eles não entendiam. E aí Paulo é que vem realmente começa a dissertar e debater e explicar até que eles são dilatados, né? Você vê que quando Jesus mostra a visão do lençol com vários animais a Pedro, uma visão, ele questiona com Deus. Como, Senhor, eu vou comer algo impuro? Rapaz, que está mandando é Deus. Deus está dizendo, mata e come. Deus estava falando com ele em revelação. Mas você vê que ele estava tão apegado à lei, à tradição da lei de Moisés, ainda não tinha concebido a liberdade total dessa lei, que ele disse, não, Senhor, é impuro, como é que eu vou comer? Como é impuro aquilo que eu purifiquei? Se eu purifiquei, como é que é impuro? Mas não seria Deus culpado? Não seria Deus culpado dessa coisa toda? Alguém poderia... Mas não foi ele que inventou esse negócio de lei toda? Não foi Deus que inventou? Só que, se você... Baseado no que Caetano está falando, pare para pensar. Durante todos os profetas do Velho Testamento, está tentando corrigir um comportamento obstinado. Porque o que foi dado a Moisés para ser a lei até chegar a Cristo, não é isso? Que Isaías já começou a mudar tudo, e o profeta Isaías começou a profetizar além, começou a profetizar graça, além da lei. Então, o que é que acontece? O pessoal obstinou-se. É tão obstinado que você falou, Pedro é um obstinado. Ele está questionando Deus sobre a lei que Deus inventou. Ele diz, rapaz, eu já cancelei aqui o contrato, não tem mais não, a operadora acabou. Mas ele está dizendo, não, eu não vou botar coisa imunda. Isso é o quê? É porque a obstinação do povo de Israel, o que Deus fez lá, neles se tornaram a legião. Tem profeta que, o profeta Malaquias, o pessoal só fala do capítulo 10, ele fala sobre que os gentios estavam o adorando em verdade. Os gentios estavam colocando incensos melhores. E eles estavam dando carneiro, animais coxos, imperfeitos, e que ele diz, tomar que existe um ser humano que chegue lá e feche a porta do templo, porque eu não quero mais saber de vocês. A obstinação. Eles se tornaram obstinados. Então, aí, quando a gente fala assim, mas será que Deus inventou isso tudo? Não, Deus não inventou isso tudo. Foi o homem que é obstinado, e até Pedro é obstinado. Pedro se tornou um cara obstinado quando ele fez assim. Imagine, ele só amoleceu um pouco com Cornélio. Ele constatou, se Deus desceu o Espírito Santo sobre eles, se eles são dignos de receber o Espírito, por que eu vou negar eles a água? Ainda estava... Jesus ainda estava quebrando ele ainda, porque o homem era duro. Porque a religião, é o que eu falo aqui, a religião é um câncer. Adoece mesmo. Adoece qualquer ser humano, porque ele não consegue pensar fora dessa caixa da religião dele. E você... Falou da mim mesmo. É sobre isso. Gostei do é sobre isso. É sobre isso. Eu gostei do é sobre isso. E você vê que a igreja tem um problema tão sério que teve no primeiro concílio, né? O concílio de Jerusalém para exatamente tratar dessas questões. Dos obstinados. Porque estavam querendo implantar a lei nos gentios, na igreja. E o que Tiago fala? E aí tem o primeiro concílio. E Tiago fala que aprove a nós e ao Espírito Santo de não impor encargos. Maior do que isso, há um pessoal que não sabia de nada. Quer ver um obstinado? Jonas é obstinado, Nínive é o alvo da graça de Deus. Jonas ficou turrão. Queria que Deus mata. E não pode aquele povo carniceiro, miserável, os bichos. Você não pode amar aquele povo. Não, você não pode ter uma mensagem, porque pode ser que eles ouçam a mensagem e eles se convertam. Então é melhor matá-los. Então eu não vou entregar, não. E aí ele prefere ser engolido por bicho, por não sei o quê, não, e ele é nojento. O Jonas fica nojento, porque ele fica chorando pela borboreira que ele não plantou. A borboreira faz assim. Ele é chato.
Então, se ele não era chato, ele se tornou um cara insuportável. Jonas é um típico judeu, né, obstinado pela região, que não consegue ver. E Deus termina, Jonas é um livro muito lindo, que ele fala: você tem pena dessa aboboreira que você não plantou, que Deus mandou um bichinho, né? Um bichinho de Deus. Você não plantou, nem regou, nem fez nada, quanto mais eu terei misericórdia desse povo que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Isso é paulada. Tome Jonas na cabeça, mas é capaz de judeu não ver isso, não aprender, de obstinados, de crentes que não... Ele continua não vendo. Não vendo. Então, essa questão de que... Hein? Não vê a obstinação. Não, eles são... É porque assim, ó, olha, junto com a religião vem a hipocrisia. Porque ele vai ter que jogar o lixo para debaixo do tapete. Junto com a religião vem a hipocrisia. Irmãos, os irmãos já leram o Antigo Testamento todo? Já leram o Antigo Testamento todo? Eu acho que o Pentateuco, os 5 livros. genealogia. Já leram os 5 livros? Já leram, então eu vou fazer uma pergunta. Onde está escrito que se alguém dissesse ser filho de Deus, teria que ser morto? Eu não lembro. Os judeus mataram Jesus porque Jesus dizia que era filho de Deus. Eu não me lembro de nenhum texto, eu não me lembro, pode ser que tenha. Eu não li ainda, vou procurar até, vou até pesquisar. Mas eu não me lembro de que se alguém se identificasse como filho de Deus, seria apedrejado ou seria morto, crucificado, ou tinha que exterminar, tinha que morrer. Eu acho que vai mais pela questão de considerar isso uma blasfêmia. Não, porque ninguém tomava esse texto, ninguém tomava. Porque... Tem um texto de blasfêmia que deveria morrer? Tem um versículo? Quando os filhos de Deus vieram se apresentar, não. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar em Jó, está falando dos anjos, né? Quando fala em filho de Deus, fala de anjo, alguém que está na essência dele. Então, quando Jesus traz para ele que ele veio de Deus, que ele é o próprio Deus, aí é blasfêmia. Não precisa ter nada no texto, é só ele invocar que ele é Deus. Não existia na lei as situações de pecado que deveria morrer? Não existia? Existiam os pecados que deveriam morrer. Mas o fariseu só queria saber das tradições. Pois é, eu não lembro. Eu não li ainda que se alguém dissesse uma blasfêmia contra Deus, teria que ser morto. Fariseu amava uma PL. Tá entendendo? Ele então você vê o quanto... Ele queria sempre o quanto a tradição estava acima. Fala, Ferrari. É o sindicalista. Aí deixa claro que não tem. Então, no entanto, a lei especificada da blasfêmia, que foi que a gente tinha aplicado, que fala de forma ofensiva contra Deus, ou atribuir igualdade a ele. No caso desse foi o problema. No caso de Jesus, falou que iniciar, no caso essa atribuição. Aí tem um Levítico que fala: aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será morto, sua congregação o apedrejará. Então, foi essa questão, quando Jesus cita isso, foi como se fosse uma blasfêmia. Tanto é que ele rasga as vestes, né? Rapaz. Agora, assim, se você parar para pensar... Não, mas no caso, você podia... Porque Deus podia usar, né? Porque estava da PL, que não falou isso, não podia usar. Mas eles queriam matar Jesus não só por isso, é porque, assim, nenhum dos fariseus, com toda aquela carga religiosa, de representação religiosa, né, de espiritual, conseguia mover uma pedra. Ele não conseguia curar ninguém, nem com febre, nem febre alta eles conseguiam. A Gavi, você vê que a mulher do fluxo de sangue andou 12 anos com hemorragia. Será que ela não foi? Eu vi o fariseu mesmo. Eu nem queria tocar nela, porque ela está impura. Porque a mulher que menstruava, para o judeu, ela não podia ser tocada, é impureza. Então, nada de cura. Aí vem o filho do carpinteiro, e começa a fazer milagres extraordinários. E o que a gente relata nos evangelhos são maravilhosos, mas ele diz que foi muitos outros também que Jesus fez. Então, o leproso, que era uma mistura de doença com impureza, que tinha que levar para o vale dos leprosos, Jesus curou eles, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a menina. Todas essas questões que eles viram, poderia dizer: não vou me render a isso aí. Isso aí tem alguma coisa anormal. Mas eles atribuíram o quê?
a Jesus o quê? O espírito de Beelzebul. Isso aí é o quê? É o religioso. Ele tenta matar tudo aquilo que não parece com ele. Tudo aquilo que não está dentro daquele nicho dele. É como se a gente fosse aqui, ó, qualquer pessoa que chegasse aqui, de qualquer religião, a gente tratasse como um indivíduo diferente. Não existe. O amor de Deus é para todo mundo. O amor de Deus, a igreja, Jesus fala que é uma grande rede que joga, lança todo tipo, né, pega todo tipo de peixe. Inclusive, não é papel da igreja tirar o joio. Justamente. Porque o joio cresce dentro, junto com o trigo. E aí, quem é que arranca? Deus. Cristo que faz. Não somos nós. A igreja ama tirar joio. Só o joio que é joio. Supostamente. Supostamente. E muitas vezes se Joio. engana, achando que é joio, não é. Na Engraçado verdade, que é um joio querendo tirar o outro. joio. Vamos lá. Vamos para o texto. É o joio. A prática dela É perversa? Ela mata. 17? Meu Deus. 17 não. Que 17? É, 17 versículo. 11, Ah, 17. Tá falando das Lê. Bora, Mário. Acho que o tempo vai ficar curto. Meu Deus do céu. Ah, tem. Entretanto, não vos elogio nessa discussão que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vós direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor e também vos entreguei. Não, pode parar até o 21 hoje. É um bloco de 10. Né? Ele vai tratar, antes de começar a falar propriamente da ceia, ele está falando aqui o versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está desqualificando aquela reunião como ceia. Por quê? Havia entre aqui os irmãos que tinham dinheiro, que eram abastados, né? Tinham condições, e tinha os irmãos mais simples. Tinha os irmãos que não tinham nem, às vezes, o que comer, né? Era mais difícil não ter o que comer porque havia uma comunhão, ou possivelmente uma comunhão. Mas havia os irmãos mais simples e os irmãos mais abastados. E aqui, praticamente, quando ele fala, e até importa, versículo 19, que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, havia ali, nessa reunião, 2 grupos separados. Quem tinha dinheiro chegou mais cedo, começou a banquetear-se e a embriagar-se, tomando vinho. Não é suco de uva, pelo amor de Deus, ninguém aqui é menino. Ninguém se embriaga com suco de uva. Não sei onde consegue fazer isso. Não, na verdade, as pessoas querem distorcer o versículo. Não querem perceber que é o que está realmente escrito. É o que aconteceu com Pedro. Mata e come não, Senhor. Vamos matar com pura. Exatamente. Está querendo burlar o texto. Eles estavam comendo muito, se banqueteando e tal. E o outro grupo ficava sem comer. Aí agora, o cerne dessa passagem vai estar aqui nessa introdução. É quando há 2 grupos, aqui agora, você que trouxe aquele bolo, foi? Foi. Pronto, você trouxe o bolo, Marinho estava aqui também, tem um negócio lá, um cafezinho gourmet, que ele só quer comer agora, e aí um cappuccino e tal, e chegou Aldo depois,
né, com a barriga roncando. E com a garrafa de suco. Aí o que acontece? Outro bolacha seca. Então, quem pegou aquele bolo lá, ficou lá, e outro aqui. Imagine que pecado, né? Isso é um pecado, isso é quase que irracional, né? E aí, isso aí, há entre vós facções, divisões e tal. Aí ele fala que não louva. Isso quer dizer que era um comportamento que precisava ser desaprovado e que ele descaracteriza a Santa Ceia como Santa Ceia. Essa reunião aí não é a Santa Ceia, porque a Santa Ceia tem a ver com o que vai falar agora. Fala aí, escriba. Só pontuando aqui. Deixa ele falar aqui. Só pontuando aqui, duas palavras aqui que eu achei importante a gente pontuar, que é menosprezar e envergonhar. Observe que a atitude dos irmãos ali estava menosprezando, desprezando os irmãos, desdenhando, né? E envergonhando, que era humilhando. Então, são duas situações numa ceia que tem um objetivo que a gente vai ver à frente, o objetivo principal da ceia, que na verdade está acontecendo totalmente o oposto. E, na verdade, esse tipo de atitude de menosprezar e envergonhar as pessoas é a atitude de pessoas que parecem que nunca conheceram Cristo, que não andam com Cristo, não andam com Deus. Porque você envergonhar o seu irmão, desprezar e envergonhar é uma atitude pesada. Pecaminosa. Entendeu? Pesada. E se isso aqui permanecesse, viraria uma coisa diabólica. Porque, assim, se a gente pegar essa introdução para poder falar da ceia agora, nós vamos desmistificar muita coisa que ensinou-se durante muito tempo sobre a ceia. Qual é o problema aqui? O litígio entre os irmãos, a separação, a divisão, como é que você usou a expressão bem perfeita? Desdenhar, desrespeitar e humilhar. E humilhar. Isso aqui envergonhar é você. O que é que você leva a pessoa a envergonhar? Você humilha a pessoa. Você traz vergonha à pessoa. E normalmente é a situação dos irmãos que tinham menos condições. Isso. Ou envergonhar por conta de alimento, que é terrível. Isso. Imagina. Então, eles estavam dizendo que era a Santa Ceia, e Paulo está dizendo que não é. Depois ele vai dizer, vocês estão se reunindo para pior, não para melhor. Então, há uma divisão aqui, colocada por um grupo, o grupo dos mais afortunados. Vamos lá agora para o que a Bíblia fala sobre a ceia. Detalhe, nós só temos Jesus falando sobre a ceia, não é isso? Paulo vai repetir agora o que Jesus fez. Houve alguma doutrina de Jesus quando ele fez a ceia? Quando Jesus chegou e partiu o pão, e também pegou o vinho e disse, esse aqui é o cálice da minha aliança, falou, isso aqui é o meu corpo com o pão. Ele deu alguma didática sobre isso, a não ser fazer o simbolismo entre o pão e o corpo dele, e o sangue, o vinho como sangue da nova aliança, que é derramado em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que você reuniu, aqui eles vão fazer isso. Ele fala, Jesus só fala isso. Fazer isso em memória de mim. Perfeito? Paulo agora vai pegar o problema de Corinto e vai tratar agora do erro que eles estão cometendo. Falando agora as palavras. Fala aí, Marinho, por favor. Pois recebi do Senhor o que está versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação.
Por causa disso, aí Pronto, pode parar aí. Terminou o bloco de ideias. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele pega o que Jesus falou e diz, e depois ele fala, porque aquele que come e bebe, não discernindo qual é o pecado de não tomar Santa Ceia aqui que ele falou? Que o pecado que eles estariam invalidando a Santa Ceia ou trazendo para si um juízo. Qual era? Era de não esperar os irmãos, ou seja, a igualdade entre eles, de todos vamos comer juntos, vamos participar, no caso, a união, a unidade entre eles. Isso. É o que você falou no início. Discernir o corpo o corpo de Cristo é uno, ele não é dividido. Aquele que se divide, ele não está caracterizado como o corpo de Cristo. Então, geralmente nas igrejas, pelo menos é o terror, né? Era para mim, todo mortal, porque eu chegava lá, vasculhar na minha mente, poderia ter feito, e eu tinha que me purificar durante a semana, eu podia ser descarado e pecado durante a semana. E aí, a Santa Ceia devia ser um ato de comemoração ao corpo de Cristo, como uma coisa maravilhosa que aconteceu, uma celebração a Cristo, seria um ato fúnebre. Todo mundo ali. Era um sofrimento na mente, né? Mês passado, rapidinho, teve eu fui tomar uma ceia na igreja, aí é um pastor que ele trabalha viajando, nessa igreja tem 3 pastores, né? Aí foi dado a oportunidade dele celebrar assim, rapaz, esse cara leu essa passagem. O cara ficou 12 minutos fazendo aquela pressão psicológica no corpo. Aí, daqui a pouco, o irmãozinho ficou tão coisa que o irmão levantou e ficou, tá vendo aí? Aí o pastor que tá vendo, chamou ele e falou, rapidinho. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A ceia, quando se fala arrepende-se, aí falou isso aí que a gente está falando aqui agora. Se for assim, ninguém aqui tem condições de tomar ceia, não, irmão. Não existe mais isso, não. Desculpe, pastor, acho que é Jacinto. Desculpe, pastor Jacinto. Já sinto muito. Isso não existe. E como, independente que se for, se a própria diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Eu não vou ficar com isso, mas não é que, se for olhar a questão de tomar ceia, ninguém aqui tem condições de tomar ceia, não. Por que não peca aqui? Aí o jovem ficou todo sem graça, velho, sem coisa. Eu falei, não, por quê? Eu falei, não, isso aí não existe, tá fora. Coitado. Mas 12 minutos, meu amigo, ali, pressionando, até que o jovem levantou. Isso. Não tem como você chega numa reunião a qual você acredita até que Deus está ali com os olhos olhando para você, vasculhando seu pecado. Eu me lembro que os irmãos levantavam e diziam assim, quero pedir perdão para casa, eventualmente, se eu tiver cometido alguma coisa durante a semana, queria pedir perdão. Então, era sempre se protegendo de uma coisa que possivelmente poderia ter sido pecado e ele nem sabia que era pecado. E pessoas tinham medo, era um terror. Eu nunca, quando falava Santa Ceia, eu não sentia alegria. Porque eu tinha que vasculhar qualquer pensamento, qualquer fagulha lá no canto da mente, se eu fiz alguma coisa errada, porque eu acreditava que aquilo ali havia uma punição para pecados. Geralmente, a Santa Ceia é apontada para pecados sexuais. Quando alguém quando alguém começava a falar em língua estranha, aí começava a tremer, porque vai revelar o pecado que eu não fiz. Vai revelar o pecado que eu não fiz. Quantos iam embora no meio da ceia? Aí o que acontece? E outra coisa, era um garrafão, lembra do garrafão que eu falo? Era um negócio tão terrível que se você não fosse passando a ceia, você sabe que você ia se ferrar, eu confesso. Já declarou, você não foi, né? Já sei. Se fosse jovem, já sabe o que estava fazendo. Então, você pode ver que todos os julgamentos que há na Santa Ceia era de cunho sexual. Né? Eu podia até que o irmão deu um pau na cara do outro, de raiva, mas não, isso não está atrás desse negócio. Tá? Nós estamos querendo saber o despecar. Né? E aí, você falou do cara pregando, o camarada que pregava, é ele que falava, quando ele falava no estranho, acabou. Todo mundo, meu Deus, baixava a cabeça. Senhor, eu vou morrer. Pronto.
Aí esquecia de Jesus. Vocês que são novos aí, vocês não pegaram essa época, graças a Deus. Mas a Santa Ceia, como o que Jesus faz, Jesus está lá. A única coisa ruim que tinha na Santa Ceia que Jesus fez foi Judas. Que foi a única palavra que ele falou, aquele que põe a mão no prato comigo. E Judas participou e não morreu. Aí, meu Deus, já pensou Judas num culto desse? Aí Judas até sente na mente assim, Senhor, sou eu? Ele falou, você que está dizendo. Você que está se declarando. E ele sabia, continuou e fez. Mas Judas não morreu, porque tomou com Cristo presente, né? Dizendo quem é o símbolo pela primeira vez, que aquele símbolo era tudo, que era uma comunhão com ele. Aí o que acontece? Antigamente também eu até escrevi um livro, eu botei isso no comentário, depois que é uma vergonha terrível. Dizia assim que, na Santa Ceia tem aqui Eric e tem Jardim ali, né? E tem Eduzinho. São os infantes, são os inocentes. Você é inocente também, mas estou te olhando. Aí, o que acontece? Na hora da Santa Ceia, quando terminava a Santa Ceia, aqueles pãozinhos, que é feito na padaria, aí, pode ser até por um feiticeiro, ele fez o pão, estava aqui, todo mundo orou e ora pelo pão, e pau, não sei o quê. Aí, quando terminava, o menino com a fome, que não participa da ceia, né? Não sei porque não pode participar da ceia, que eles são inocentes. Aí, botava os pães. Não pode não. Não pode dar, não. Tem que esperar, tem que não sei o quê. Acho que é jogar fora. Ou seja, disse que era falta de respeito. Meu irmão, compare a criança com você. Você ainda tem que nascer de novo para entrar no reino. Eles já são do reino. Vinde a mim, porque deles é o reino, as criancinhas. Ele é que está mais digno, que não tem acepção de pessoa. Ele que tanto faz ter aqui um maluco, um rei, um artista ou um catador de reciclagem. Para a criança não existe isso. Para os de Corinto existia. Existia quem era rico e quem era pobre. Então, qual é o pecado daqueles irmãos que Paulo está falando, que não está discernindo, é que o corpo de Cristo não tem macho, fêmea, não tem homem, mulher, não tem rico, pobre, não tem caolho, não tem doente, não tem nada disso, não tem burro, não tem analfabeto, não tem universitário, não tem cientista da NASA. Não existe nada naquele corpo que mude a sua configuração de igualdade. E nesse momento os irmãos estavam fazendo isso e ele disse, não é, olha, é melhor até dizer que não é a Santa Ceia, porque se for, vocês estão pecando contra o corpo. Vocês estão sendo, na verdade, Judas. Né? Vocês estão vituperando o corpo. Então, a Santa Ceia, aí você fala assim, então quer dizer que a Santa Ceia é só para quem não está em divisão, eu estou em divisão, mas eu sou um prostituto de primeira categoria. Não, aí você já sabe que você está errado. O indignamente aqui, que Paulo está falando, é exclusivamente a essa situação de litígio entre os irmãos. Mas aí eu faço, então, graças a Deus, eu vou congregar com vocês, que eu ando, tudo bem? Eu dou umas beliscadinhas aí. É isso aí, é isso que eu digo a você. Como é que eu vou passar o tempo da minha vida ensinando a um irmão que a promiscuidade é pecado? Que a fofoca é pecado? Tem que jardim de infância é esse? Então, Paulo está tratando de um problema crônico que na igreja até hoje existe. Os irmãos estavam preocupados naquele tempo que era um terror. Quem é que se machucou? Qual é o jovem que namorou e pegou no seio? O jovem que fez isso, o irmão que olhou para a saia da irmã. Eram todos esses pecados sexuais que a igreja ficava caça-bruxa. Mas os irmãos todos estavam divididos. Caçador de pecado. Caçador de pecado. Agora a igreja até hoje anda dividida. Dividida em grupos. Esses grupos brigam. Tem irmão que diz, eu me dou mais com esse. Se eu tiver uma coisa na minha casa, eu vou chamar só os que são meus. E eles tomam Santa Ceia. A igreja em si, está dividida em facções, em territoriais, a qual é a igreja A, B, C, D, tal, e eles tomam Santa Ceia como se está tudo bem, mas estão divididos, porque quando você é cristão, não existe
igreja A, nem B, nem Assembleia de Deus, não existe para você, batista, não existe presbiteriana, não existe congregacional, não existe metodista, não existe ninguém, só existe o corpo de Cristo. E a esses eu posso, com todo o coração aberto, dilatado, a celebrar um Cristo que tem um corpo unido. É isso que está falando. Não está falando mais de nada a não ser isso, esse texto. Porque o que estava ali, até para a gente pensar, é até triste, né? A pessoa chega aqui, vai ter um churrasco. Adão traz, quando aquele alcatra, traz maminha, picanha. Você traz músculo. Não, o músculo está muito bom. Bota uma pelanca, umas pelancas. Outro sai daquele osso, como eu fiz o osso da sopa, que vem com aquelas carninhas. Eu assei, gostoso. Traz uma senha de segunda, não é isso? Traz tudo carne de segunda e na promoção, porque tá dura para arrancar o dente. Aí na hora, não, peraí, faz 2 churrasqueiras aí. Uma peça de carne aí, deixa eles comer lá, e a gente aqui só na picanha. É essa a questão de que seria uma anomalia, mas esses irmãos estavam fazendo isso. Fazendo isso estava mais grave que isso. Pelo contexto aqui, não estavam nem comendo. Não estava nem comendo. Não estava nem comendo. Não estava nem comendo nem bebendo. Estava de lá olhando. Imagine, velho. Porque quando Paulo fala menosprezar a igreja e humilhar, porque não estava tendo o negócio estava muito sério. Quando eu uso esse termo aqui, e outra coisa, que eu estava analisando, é o capítulo 11, versículo 11, fala que os irmãos, a família de Cloé, né? Que leva a situação para Paulo. Várias situações estavam correndo. No capítulo 7, Paulo diz, então vou responder as perguntas que vocês estavam em dúvida. Então, as coisas estavam acontecendo, alguém levou para Paulo, e Paulo estava tirando muitas dúvidas e consertando muitos erros que estavam acontecendo. Inclusive essa questão da ceia. Né? E o texto, no versículo 32, né? 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Observe que o indigno é não discernir o corpo. O não discernir o corpo lhe torna indigno. E o que é discernir o corpo? É exatamente você compreender o que o corpo é a igreja. Isso. Nós somos o corpo. Você precisa entender que aqui é o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Qualquer um dos irmãos está ligado a você. Então, se você despreza, se você humilha, você não entendeu o corpo. Você não está compreendendo que ali reunido é o corpo. Isso é discernir. Você não está discernindo, você não está entendendo, você não está compreendendo. Você não absorveu isso. E isso lhe torna indigno. Então, se você participa dessa forma, você está trazendo condenação para a sua vida. Eu discerni o corpo. É que nem pessoas que falam, né? Eu sou igreja. Um indivíduo sozinho não é igreja. Pois é. Você é um membro. E muitas vezes, desse seu pensamento, se torna um membro doente. Isso. Perfeitamente. E é o que está acontecendo aí. Muitos estão se reunindo como igreja, achando que estão certos, na verdade, está desprezando o irmão do lado, porque não faz parte daquela comunidade. E, na verdade, é a igreja, é seu membro, é o membro do seu corpo. Cristo é a cabeça. E ali é o membro do seu corpo, independente da igreja que ele faz parte, né, da denominação que ele faz parte. Então, esse entendimento a gente tem que ter, a gente tem que discernir. Entender que o corpo é uno. Isso. O versículo 30 era o versículo do terror, né? O versículo 30 é o que eu falei do terror. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se fôssemos olhar na íntegra, quanta gente não estaria morta e doente? Porque são gente pilantra, gente que está na liderança é pilantra, mercenário, promíscuo, prostitutos, avarentos, enganadores, e esses tais estão julgando os irmãos em sentido isso. Então, o que Paulo fala é que dentro de um ambiente, dentro de uma ambiência, e de um ambiente em que a pureza e a simplicidade se reunir,
e a alegria de se reunir. E se você está ali, vivendo de forma, com o seu coração faccioso, automaticamente você pode adoecer. O texto que Caetano agora fez a elucidação, está escrito assim, uma palavra interessante. Porque quem come e bebe, bebe para a sua própria Condenação. Então, ele está se condenando. Interessante que essa questão que eu falei dos jogos mortais que tinha na Santa Ceia, que era essa coisa, não era para ninguém estar examinando. Não é eu que tenho que examinar vocês. Ou seja, não é o pastor que Não é o pastor que tem. É você que examine e depois. Mas é ignorado esse texto. Esse texto não existe. Não existe. É examine. Porque assim, ó, se eu deixo para você se examinar, você pode dizer que está tudo bem, mas eu quero apontar seu pecado. Então, na verdade, quem faz isso, você faz a obra do Satanás, porque quem aponta o pecado do outro é Satanás. Uma coisa é você ver um irmão pecando e você, com todo amor, tentando ganhá-lo, você vai até ele e o exorta, que exortar é fazer ele acordar, fazer ele mudar de direção, fazer ele reconhecer o seu estado. Exortar é ganhar alguém, né? Mas a questão de você julgar um irmão tem a ver com o diabo, não tem nada a ver com... Quem é acusador, a palavra diabo é acusador. Quem fica acusando, quem fica apontando, né? Se eu estou aqui na Santa Ceia e eu vejo que o irmão está errado, que ele está em pecado, ele vai tomar a Santa Ceia e eu vou passar para ele. Porque Jesus passou para Judas o pão. Ele não partiu e todo mundo não comeu. Examine esse homem. Examine você, meu irmão. Mas eu sei. Eu posso lhe chamar em particular, chamar você e dizer assim, meu querido, eu sei que você visivelmente está nessa situação, e tentar conversar com ele, amorosamente, chorar com ele, ou falar duro com ele, mas em amor. Agora, se eu sei que ele está errado, e não pode. Não pode por quê? Jesus disse que sim, você diz que não, é mais um Pedro. E a outra questão, não, Pedro antes, né? Porque Pedro depois é uma maravilha. Se foi Jesus que escolheu ele. Para vocês acharem que eu estou detonando o coitado do Pedro, meu irmão, né? O Pedro do Velho Testamento. Porque assim, devemos ganhar os nossos irmãos. E se ele está bebendo indignamente de uma ceia, né? Que se vacilássemos, acreditaremos até que a ceia não tem sentido mais. Porque todo mundo faz o que quer na ceia. Paulo está chamando a atenção. Mas a Santa Ceia é feita por adúlteros, é feita por prostitutos, por enganadores, por mercenário, por lobo. Jesus falou que ele era o bom pastor. Não é isso? Ele falou que ele era o bom pastor em contraposição ao mercenário. O mercenário está celebrando a Santa Ceia. Aí você vem e ele aponta o pecado dos outros. Jesus não apontou na Santa Ceia o pecado de Judas. Foi Judas que falou assim, alguém aqui que põe, e era uma coisa íntima. Era muito íntimo ali. Jesus podia chegar para ele e dizer, você. Mas ele que a doença, a cabeça dele que levou a consciência de que ele já tinha as tramóias de Judas. E você vê que a igreja gosta de condenar, que até condena Judas. Né? Judas se perdeu porque ele mesmo se matou. E mesmo assim não deu certo. Ele foi azarento, ele caiu lá embaixo. E vacilou-se lá nas pedras. Mas, pelo que nós conhecemos, se Judas se arrependesse, viesse a Jesus perdoaria ele? Para muitos crentes, não. Alguém tinha que fazer, ele disse. É importante que alguém faça isso. Ai de quem vem. Mas Jesus sempre foi misericordioso. Aí a questão, voltando, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, né? Que ele fala assim, a Santa Ceia, que o pessoal chama de santo. A Ceia do Senhor é algo de alegria e de porque ele morreu e ressuscitou. Até que ele venha, porque Paulo faz uma interpretação que é interessante. Jesus falou assim, falei em memória de mim, não é isso? Ponto final. Depois ele foi, e depois foram presos e morto, né? Aí falou, quando você toma a Santa Ceia, você está anunciando a morte dele. Que foi o que aconteceu. E depois aí ele fala, mas até que aí ele ressuscitou e agora vamos nos alegrar, agora que nós somos corpo de Cristo. Aí você vem e dá uma lagobada dessa na Santa Ceia.
um filme de terror, levando os irmãos até distúrbio mental. Sim. Porque é capaz de chegar lá e falar, eu pequei, não foi revelado o meu pecado, mas e agora? Vou ficar doente. E fica doente. E fica doente. Mas você vê o quanto, irmãos, a gente até ri às vezes, a gente brinca, mas para você ver o quanto é danoso um ensinamento errado. Muito danoso. Muito danoso, muito danoso, muito. E assim, tem pessoas que não conseguem se recuperar. Né? Exatamente. Agora, eu quero fazer uma análise importante. Observe que a primeira ceia, ela foi celebrada por Cristo, mas antes da ceia foi celebrada a Páscoa, anualmente. Era celebrada a Páscoa, e qual era o objetivo da Páscoa? Era trazer à memória a libertação do povo do Egito. O povo estava escravizado no Egito. Então, a Páscoa era celebrar isso, era lembrar do que Deus fez. Não é isso? A grande vitória. A ceia é você lembrar o que Cristo fez. É por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que cear, anunciar a morte do Senhor. Então, quando ceamos, nós celebramos, trazemos à memória, celebramos a morte de Cristo. Com que finalidade? Com a finalidade de entendermos que hoje fomos libertos do pecado, né, da escravidão de Satanás, e fazemos parte do reino de Deus. Então, é por essa razão que Cristo fala, fazer isso em memória de mim até, e Paulo reforça, até que ele venha. Né? Mas que veio a primeira ceia, aconteceu por meio da Páscoa. E tem uma ceia antecedente a isso. A Bíblia fala, Paulo fala que este é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que está se apontando ali é algo maravilhoso. A Santa Ceia aponta para algo que aconteceu antes de tudo existir, que é a morte desse cordeiro. Morreu antes da fundação, antes do universo existir. Então, é algo sério, mas que eu quero também apelar para uma coisa, irmãos. A Santa Ceia é a gente aqui não bota o vinho, porque tem irmão aqui que não gosta. Não gosta também, às vezes, do álcool, para ele não pode. Eu ia dirigir, né? Não pode. Isso tem a questão da ceia não ser aqui com vinho, por conta de que tem gente que não gosta de beber e quando bebe pode começar a ficar assim. Tem gente que nunca tocou em vinho. Mas assim, a Santa Ceia a gente faz aqui com suco de uva, representando com aquela cor integral do bom, né? Maguari. Agora, ali é um suco de uva. E ali também é um pão simples, pão comprado ali na padaria ou na esquina ali e tal. Porém, para você, ela passa a ter esse significado de Cristo. Então, a Santa Ceia tem a ver com a consciência, porque tem uma doutrina chamada de transubstanciação, que acredita que aquele pão, naquele momento, vira o corpo de Cristo. Você está comendo um pedaço do corpo de Cristo e o sangue, e o vinho vira o sangue. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ensina que de um simbolismo que tem um significado para quem toma, né? Para quem está tomando. Então, por isso que criança ou outra pessoa que beber ali, quem estiver olhando, vai dizer, vocês estão comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de suco, né? Mas para a gente, tem um significado profundo de uma identificação com Cristo. Identificação com Cristo é uma coisa que eu sempre estou falando, porque é justamente o amadurecimento, é quando você se identifica com Ele. Já está colocando aqui que fora que a questão que sim, pode cear se for casado num cartório. O papel vale mais que a alma. Sem falar no que só pode cear se for casado no civil. Vamos responder isso aí, cara? Bom, entrar, né? Não, na verdade, assim, as denominações criaram várias regras. E aí, pegando a ceia, eu vou citar a questão do batismo. Acontece o primeiro ato, o primeiro milagre, vamos dizer assim, onde quase 3.000 almas aceitam Cristo, não é isso? E o texto diz que ali eles foram batizados. Pedro deveria fazer uma investigação antes de batizar. É o que nós fazemos hoje.
fazer um curso e investigar. Quantos irmãos aqui são casados no papel? Quantos irmãos aqui estão vivendo em suas casas? Com mulher que não se oficializou. É o IBGE. Entendeu? Fazer uma pesquisa antecipada antes de os irmãos descerem as águas. Só que o texto não mostra isso. O texto diz que Pedro batizou já 3.000 pessoas. Entende? Então, assim, infelizmente, nós criamos uma série de regras que não tem fundamento, não tem base bíblica nenhuma. Né? Na ceia ali, a ceia que foi a Páscoa, né, e Jesus celebra a ceia, não é mencionado nada disso. Os apóstolos participaram e pronto. Então, assim, parece que as denominações nos dias de hoje são superiores à Bíblia. Colocam regras e dogmas sem fundamento, baseado unicamente no pensamento do líder, do fundador. Ele quer assim porque, na verdade, a ideia dele é superior à Bíblia e aos ensinamentos de Cristo. Então, se alguém não é casado no papel e toma a ceia, na visão dele é errado, não pode, porque ele acha que a pessoa, porque não está casada no papel, né, não tem valia diante de Deus, não vai subir aos céus. A ceia está até superior ao dia do arrebatamento, que Jesus vai dizer assim, não, você não é casado, você não vai subir, não. Você vai ficar. Mas isso também é por causa dessa passagem bíblica que montaram algumas coisas e evitaram. Porque já estava em pecado, eu penso, eu tenho pecado, mas se eu tivesse não casado, eu não tenho pecado. E aí hoje eu entendi, né? Eu com vocês que não é sobre isso, não é sobre o pecado que está pecando. Não, o pecado maior é que eles estão fazendo. Eles não estão discernindo o corpo de Cristo. A igreja fulana, a igreja ciclana. Eles não estão discernindo o corpo. E esse é o maior pecado. Mas eles não. Mas vamos, esse assunto, na verdade, Caetano já definiu, mas esse assunto, ele se torna até cansativo, porque quando você olha para a Bíblia, você vê uma coisa tão simples. E complicado isso. São três pilares aí, 3 coisas, né? Casado no papel, pelo amor de Deus, até faz isso, dá até agonia. Casado no papel, casado no escritório, no religioso, não civil. Aí você tem que descascar esse pepino, desembolar esse angu. Aí depois você vem, aí não tá pouco, peraí, vem o batismo. O batismo criaram as PL, né? As regras, as tradições. O livro de Atos dos Apóstolos não é um livro doutrinário, ele é um livro histórico. Então ele narra processos que aconteceram, chama Atos dos Apóstolos, as atitudes, as ações dos apóstolos, como aconteceu. Ele não é um livro para ser doutrinário, mas existe um fator ali entre Filipe e o eunuco que é mais esclarecedor, porque eles querem fugir desse texto. Ora, estava o eunuco passando, ele estava com o livro de Isaías, o livro do capítulo 53, estava lendo, né? E olhando nós para ele, uma beleza havia, parece que ele era um homem de dores, lendo lá, mas ele não entendia. O etíope não entendia nada do que estava falando ali. E aí Deus manda, eu vou resumir, manda ele descer lá e encontrar com esse eunuco. Aí vai lá e Filipe corre e vai encontrar com o eunuco. Aí, entende o que lê? Ele, não posso entender se não há quem me ensine. Pessoal, esse profeta, me diga uma coisa, esse profeta aqui está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe, pegando daquela passagem, está escrito assim, começou a anunciar Jesus em Isaías. Então ele começou a falar, ele está falando de Jesus e tal, e falou da doutrina de Jesus. Quando ele termina de falar, não sabe quanto tempo ele ficou falando, acende-se da doutrina que ele ensinou sobre Cristo um fator. Eis ali a água, está vendo um açude ali, eis ali um riacho, um rio, uma lagoa, uma poça d'água, está ali. O que me impede de ser batizado? O Filipe pensa como um judeuzinho. Ali, se você crê de todo o teu coração, porque é isso que é ensinado. Eu creio. Ele só fala isso. Eu creio. Ele não testa nada. Eu não peço ele mostrar que eu sou eunuco, mas ó, eu ando certinho. Ó, eu não estou devendo na praça. Ele não dá nada. Ele fala, eu creio. Então, tem que... Ele desce ali, batiza e Filipe é arrebatado. Pronto. Aí vamos lá. Nenhuma passa. Caetano já falou claramente aqui que todos foram batizados instantaneamente. Recebeu Jesus, 3.000 no império.
Olha, a casa de Cornélio, também todo mundo foi batizado. Não existe na Bíblia nenhuma coisa de curso, nem nada, porque é só isso. O batismo é uma identificação simbólica com o seu compromisso com Cristo. Acabou e pronto. Mal. E a Santa Ceia? A Santa Ceia é para comunhão. Aí criaram uma regra. Qual é a regra? Para você tomar a Santa Ceia, além de ser casado no papel, pelo juiz que é ateu, viu? O juiz é ateu. Mas ele tem o poder de dizer se você está digno ou não. O juiz é ateu. Aí o juiz está lá dizendo, eu não acredito em Deus, para mim esse negócio de Jesus é uma sacanagem, e não sei o quê, mas você quer casar? Casa aqui porque é direito. A igreja, está vendo? Casou para os homens. É assim que a igreja... A hipocrisia é essa aí. Aí vem. Ele não entende. Jesus falou que aquele que se unia a uma mulher, não é isso? Sim. Faz um com ela. Está escrito isso. Sim. Não é isso? Deixará pai e mãe e se unirá, pronto. Esse é casamento para Jesus. Mas para a igreja, não. Você tem que se vestir de noiva, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não. E se você for virgem, melhor ainda, que delicinha. É assim que funciona a hipocrisia da igreja. Aí vamos lá. O camarada não se batizou. Porque não deu tempo, porque não tem água, porque não dá para descer agora lá no Abaeté, descer e coisar ele. Mas vai ter Santa Ceia, a Santa Ceia hoje. Mas ele não pode participar porque ele não é batizado. A Santa Ceia tem a ver com você ser cristão. Então quer dizer que quem é mais importante, quer dizer que se um cara que não é batizado der um piripaco aqui agora e morrer, ele vai para o céu. Na cabeça da igreja é. Olha, morreu um homem de Deus, não deu tempo dele se batizar, mas ele morreu, vai para o céu. Mas ele pode ir para o céu, mas ele não pode ir para tomar a Santa Ceia. Então quem é maior? A Santa Ceia. A Santa Ceia é maior do que o céu, na cabeça dos crentes, mas não existe na Bíblia. Não existe papel de casado, não existe religioso. Se você se está unido com a mulher, você constitui uma família, como cristão sincero, você é casado. E daí? Batismo não tem nada a ver com casamento, batismo não tem nada a ver com Santa Ceia. Tudo está no mesmo bojo. Então, se for depender de ser seguidor de Jesus com essa galera, vai ser difícil. 4.000 pessoas, né? Ser batizado. O eunuco ia sofrer. O eunuco ia sofrer. É porque o batismo não faz parte da conversão. Eu aceitei Cristo, como foi que fiz no Salvador, o batismo. O exemplo foi... Porque Jesus não poderia... Jesus não deu nenhuma trava para ninguém chegar a ele a não ser fé. Mas é porque é o que acontece hoje. A pessoa aceita Cristo, ela não é logo batizada. Eles não batizam logo a pessoa. Tem que ensinar da maneira dele, né? Perfeitamente. E aí leva um processo, a pessoa fica ali impedida de participar de determinados eventos, porque eles criaram isso. E, na verdade, como você falou, o batismo está atrelado à conversão. A pessoa aceitou Jesus, era batizado imediatamente. Então, certo que na primeira ceia, eu acredito que todos ali, os 12, eram batizados. Na primeira ceia, todos eram batizados ali. E era comum, o batismo era comum. Não existia essa regra que é inventada hoje. O batista tem a questão também que falam que... Eu não sei se ele vai ficar aqui a vida toda. Isso, eu ia falar isso agora. Vai se desgastar, eu não sei, mas é você que vai dizer se não é. Porque a igreja... Ele é porteiro do céu. Não, é porque a igreja começou a ter a pessoa como patrimônio. Veja bem. Se você recebe Jesus agora, está ali o menino ali, recebeu, vai se batizar, pronto. Ah, mas ninguém garante, né? E se amanhã ele for para o mundão? Não é meu servo? É Jesus, é com Jesus, Jesus e ele. Aí teve aquele cara do mágico. O mágico recebeu Jesus, não foi? E aí foi batizado. Depois ele quis comprar o Espírito Santo, quando ele viu, você põe na mão, fala língua estranha. Como é que conta isso aí? Olha o nível de conversão que esse cara... Ele não tinha nenhuma conversão direito, no nível de mudança, mas ele foi batizado pelos discípulos. Mas a igreja quer ser maior que o discípulo, quer ser maior que Jesus, quer ser maior. A igreja não pode dizer para ninguém não se batizar, nem que saber o senso de bater na casa da pessoa se é casada ou não. Interessante. E uma vez eu falei com a irmã, viu? Eu falei para a irmã o seguinte, ela estava com a crise, eu usei os elementos dela. Estava com a crise porque não era casada, no papel, com o juiz, que não é crente. Não foi para... a igreja não sabia,
né? Então ela estava como usa uma linguagem, não, estava amaziada. Aí ela entrou em crise com relação a isso, que não, porque eu estou assim, eu falei assim, então ele não é seu marido, não? Não, é porque a gente está em prostituição e tal. Prostituição não, é seu marido, vem cá, quando você está na igreja, e Deus usa alguém em profecia, e Deus fala com você, ele fala o seu marido, ou fala o seu amaziado? É mesmo. É mesmo. Ele não fala seu marido, que é um Deus está errado. Deus chama seu marido. Deus entende, aquele homem que vive com você é seu marido. Você não é mulher samaritana, que até o que você vive agora não é seu marido. Você está vivendo com seu marido, ele é uma carne só com você. Então, o que é que aconteceu? A doutrina da igreja, a denominação, é maior do que o que está escrito na Bíblia. Transformaram o casamento em uma perturbação, perturbaram o batismo até hoje, e perturba a Santa Ceia até hoje. Só não vai perturbar lá em cima. Mas perturbam até isso, uma coisa maravilhosa, simples, significativa, que eles perturbam. Eles usam o texto, né? É ligado na terra, também é ligado na terra. Tem que fazer a vontade do homem. Então, o céu está dizendo que você está se condenando. Amém, irmão? Então, terminamos com a ceia. Tome a Santa Ceia, com seu coração limpo, sabendo que seu irmão, a Paulo chega até a fazer uma analogia bem mais perfeita e fala assim, cada um considera o outro superior a você mesmo. Então, considere os seus irmãos. Tome a Santa Ceia como uma criancinha, né? Não, você está entendendo, Edu, quem está pegando aqui? Toma a Santa Ceia, sabendo que é um pedaço de pão que para você significa uma alusão a ele. É isso, entendeu? Sem perturbação, sem garrafão, sem jogos horários, sem jogos mortais na sua cabeça, sem culpa, porque ali a sua culpa foi cravada na cruz. E até a moda que a gente celebra como memoriza, isso não é bom estar vivendo isso, vivenciando, vivendo, celebrando, porque até uma pessoa que, por acaso, ela está passando, né, por alguma coisa, alguma questão na vida dela que ela não se permite, né? Tipo, um pecado que a gente sabe, Deus, eu peco sobre isso, mas ele passar por isso pela Santa Ceia, mas Deus morreu na cruz, né? E eu vou participar e lembra, Deus morreu na cruz por mim, então é aquela forma de ele estar repensando e até custar mesmo, né? Examinando ele mesmo e seguir a vida. Então, acho que é só uma celebração. Hoje eu já entendi, não entendi agora. Acho que é uma celebração, é uma celebração que a gente tem que lembrar do plano de Deus, né? Do propósito de Deus. Não adianta ter pecados ou nada, você tem que ir. Chame um índio, pega um índio lá no interior lá da Amazônia, um brabão, que não mate ninguém, mas chame um índio e assim, índio, ó, eu adoro a Jesus, é o meu Senhor, eu sirvo a ele, e eu vou comer aqui com você aqui. Esse aqui é porque ele morreu na cruz, você explica rapidamente na linguagem lá. E é capaz dele pegar, então eu vou fazer também. É capaz dele ter mais significado do que o que o pessoal está fazendo aí. Porque essa é a questão, é o que significa para você. Foi isso que Deus falou com relação aos gentios. Leia Malaquias 1, ele diz, o pessoal gentil está nas trevas lá. Estava lendo hoje isso. Está pegando os incensos melhores e está trazendo para mim. Meu nome é tremendo sobre eles. O pão, o peixe e as comidas dos índios em comunhão ali naquelas aldeias tem mais sentido do que uma comunhão fajuta de gente dividida, gente que se odeia, gente que faz fofoca, gente que dissemina briga por causa de uma pasta de grupo, por causa da cor de uma farda, né? Por causa de besteira. Que não sei quem ficou com o microfone na mão. Pelo amor de Deus, né? Você vê o sentido de que Deus está dizendo, leia o capítulo todo de Malaquias 1 e você vai ver o Deus desqualificando o sacrifício de bicho caolho torto que eles estão me dando que não presta. É que Deus não vai comer bicho, né? Mas no sentido de adoração. E esse povo aqui está melhor incenso lá nos gentios.
estava adorando a Deus. Aí vem agora, a Santa Ceia transforma em um martírio. Em um Não, e tem algo grave aí. Tem algo grave. Quanto tempo leva para Deus perdoar um pecado? Instantâneo. Não, mas é uma eternidade. Na visão deles, você não pode se dirigir a Deus, As sanções. né? E dizer, Senhor, eu errei, reconheço que eu ofendi o Senhor, me perdoe. Quanto tempo leva para perdoar e quanto tempo leva o processo de purificação? Imediato, né? É imediato. Mas eles criam um processo. Né? Porque se você errou, você pede perdão a Deus, se você reconhece, você se arrepende, você crê, se arrepende, imediatamente, irmãos. Se confessarmos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, Ele perdoa e purifica, perdoa os pecados e nos purificar. Então, se você erra, você vai ter até a ceia para pedir perdão? Não. Você vai andar com erro até pedir. Isso é um caminho de hipocrisia. Mas é isso. Porque ele passa a semana, o mês todo pecando. Perfeitamente. E outra coisa, outro erro gravíssimo. O crente, até o irmão mandou essa mensagem para si mesmo, mandou para mim dizendo que ninguém é digno de tomar ceia, porque todo mundo está em pecado. Como assim todo mundo está em pecado? Se todo mundo se reunir, a igreja toda está em pecado, então, onde está o efeito do sangue? A natureza é pecaminosa, mas o sangue de Cristo. Onde é que está o efeito do sangue? Onde é que está o efeito desse texto que eu citei aqui agora? Jesus perdoa e purifica. Irmão, isso não existe. Nós somos justos. O justo não anda em pecado, não está todo dia em pecado e não peca todo dia. Se o justo peca todo dia, ele continua sendo pecador. Se ele está em pecado o tempo todo, ele continua pecador. Porque nós somos justos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós somos justos. O justo não anda em pecado. Está lá escrito que quem anda em pecado é filho do diabo. Então, irmãos, o pecado, a gente não é para errar, mas se erra, confessa, e o texto diz que ele perdoa e limpa. Se ele perdoou e limpou, não tem mais, foi purificado, saiu. Amém? Amém. Você me lembrou agora uma irmã, sobre essa, rapidinho. Uma irmã, ela estava conversando comigo, uma pessoa gente boa, uma pessoa, ela tinha uma certa, era uma coroa, né? E ela se engraçou com o jovem com ela já estava muito tempo solteira, e aí foi para as vias de Faro. Mas o cara era atribulado, até mataram ele. O rapaz o cara era muito atribulado, aquele cara que está na igreja mais para passar um tempo e tal. Mostrava ser um cara, ele era meio chatinho, mas assim, a mulher estava carente e tal. E ela veio conversando que ela tinha cometido um grande erro na vida dela e tal. E aí eu falei, irmão, tudo bem e tal. Aí ela, irmão, você não sabe, eu peço a Deus perdão todos os dias. Irmão, assim também não, né? Assim não. Todos os dias você pede perdão, então a senhora não se a senhora não. Imagine a mulher adúltera. A mulher adúltera, depois que Jesus fala assim, ó, cadê os seus acusadores? Ela, não tem. Nem eu. Quando ele fala nem eu também, é porque ele é sem pecado. Ele podia dar uma pedrada nela, mas ele diz, nem eu, tipo, a pessoa está lá para ela, mas Senhor, foi assim. Será mesmo? E a pessoa, se ela ficasse assim com Jesus, é isso, você pediu perdão a Deus, não sinta que você foi perdoado. Negócio de sentir. Não sinta. Creia que ele perdoou. É perdoar antes de você pedir. Antes de você pedir, vai pedir, perdoado. Entendeu? Aí, peça perdão a Deus do coração, na sua alma. Se você quer chorar, chore. Se quiser dizer que vai restituir 4 vezes, restitui 4 vezes, como diz Zaqueu. Mas, creia. Não sinta. Porque sentir que as pessoas pedem perdão, parece que vai vir um recibo lá do céu, dizendo assim, ó, você foi perdoado, o horário, o segundo, o relatório. E detalhe, é porque a igreja ensinou, outra coisa, a igreja ensinou que o martírio não termina ali. Você pede perdão a Deus, mas você tem que ser punido, e você tem que passar vexame. É igual tem um casal de namorados. Eles podem ter saído no tapa.
Mas se eles não vão cantar mais naquele grupo, tal, os dois estão separados ali, porque saíram no tapa. Não, fornicado. Tem fornicado. Todos os outros jovens, olha. Fornicado. Já sei o que aconteceu. Eles ficam, a pessoa sente um desejo de passar por um vexame daquela igreja para poder sentir, não, já fui humilhado, já fui escrachado, agora estou perdoado. Isso aí é um sintoma que vem da indulgência. Lembra da indulgência? Vem das indulgências. Então, só mudou a forma. Só mudou a forma. Você pecou, peça perdão a Deus, está perdoado. Acabou. Amém. Amém. Amém, que rende. Cadê? O assunto rende. Amém? Tchau, meus irmãos. Não sei quem estava aí. Deus abençoe. Lu também. A gente já tem. Selma também está Selma. Selma. Então, todo mundo perdoado. Rapaz, eu sinto tristeza por eu ter mais nunca aberto essa boca. Sim. Lascar a boca do homem. Você está falando, o texto que a gente leu a respeito do. Tu viu, né, que ele fala a respeito da embriaguez. Aí eu estava vendo sobre isso. Né? Porque eu pensei, poxa, não fala disso. É porque há, na verdade, dois tipos de vinho. Tanto é que ele menciona na Bíblia a bebida forte, que é o vinho mesmo, e o mosto, que não é antes da fermentação. O mosto é antes. Porque o que é que acontece? O processo. Você machuca o vinho, né? Aquele processo de passar na prensa e tal, e deixa ele fermentando.